Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conferir os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Bom, nós faremos a leitura do gênero textual entrevista. Você já leu uma entrevista, assistiu ou ainda ouviu uma entrevista no rádio, em um podcast, por exemplo, certo? Então é um gênero que está circulando bastante, na sociedade. Vamos também identificar o tema de um texto, certo? E distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. É importantíssimo saber distinguir, o que é fato e o que é opinião. Então, nós trataremos disso. Vamos lá. Bom, para começar a nossa conversa, você já leu ou ouviu entrevistas? Então, nós sabemos que as entrevistas, elas permeiam a sociedade. Alguns programas de TV são dedicados exclusivamente a entrevistar pessoas. Então, temos lá um modelo americanizado, talvez, chamado talk show. Então, tem lá um convidado diário para cada programa, por exemplo. Temos os podcasts, que também convidam lá uma ou mais pessoas para debater um determinado tema ou falar sobre a vida daquela pessoa, o trabalho, enfim, as atividades que aquele convidado tem ali a mostrar ao seu público. Você sabe distinguir fato de opinião? É importantíssimo sabermos, que o fato ele não vai mudar, enquanto a opinião nós podemos divergir. Você pode ter uma opinião, o professor outra, os seus pais outra, e isso que é muito interessante, Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma, como seria chato, certo? Então precisamos sim saber divergir, mas temos também que ter atenção às informações reais, Essa informação real, que é um fato que nunca vai ser alterado, independente de eu gostar ou não, certo? Vamos lá. Quem é esse personagem que está na tela? Acompanhe lá. Você já ouviu falar nele? Sabe quem é este personagem? Então aqui nós temos essa característica, de um personagem das histórias infantis ou infanto-juvenis. É um menino ali que usa uma panela na sua cabeça, como se fosse um boné ou um chapéu. Então ele usa isso. E olha o tamanho dos sapatos, Então um sapato bem desproporcional ao tamanho do pé. Então provavelmente usando um sapato de um adulto, certo? Este menino chama-se o Menino Maluquinho, certo? Espero que você já tenha ouvido falar nele. Se você ainda não ouviu uma história do Menino Maluquinho, eu recomendo a você ler esse livro. É muito importante, muito interessante. E eu tive a honra, talvez, de escutar há muito tempo essa história quando eu estava lá no Fundamental 1. Então, se você teve acesso, ótimo. Se não teve, procure saber, porque é uma descoberta incrível, certo? Vamos lá, então. Entrevista. Então, a entrevista ela está relacionada ao criador, a este criador do personagem Menino Maluquinho. Quem é este criador? Chama-se Ziraldo, certo? É um importante artista brasileiro. Ele é cartunista, desenhista e é escritor. Enfim, tem várias atividades que nós vamos conhecer melhor. Então, diz lá no título: O Menino Maluquinho de Ziraldo faz 40 anos. Veja a entrevista com o autor. Então, foi uma publicação de 15 de setembro de 2020. Nós percebemos, então, que é uma história nada atual, nem um pouco atual. Porém, é uma história muito legal, que vale a pena, então ela não se perde no tempo. Isso que é legal das histórias. Muitos textos eles têm uma espécie de prazo de validade. O que é esse prazo de validade? Passado muito tempo, aquele texto não vai fazer muita diferença. Por exemplo, uma notícia, se faz um mês, se faz um ano, daquela informação já não faz muito sentido. Enquanto nós termos ali um texto literário, que é uma história, por exemplo, infantil, esse texto ele perdura por muitos anos ainda, certo? Vamos fazer a leitura então desta entrevista. O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa. Um verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. São mais de 4 milhões de livros do Menino Maluquinho vendidos, com 129 edições diferentes,
publicadas em mais de 10 países. Este ano, o personagem criado pelo escritor e cartunista Ziraldo está comemorando seus 40 anos de história. Desde a sua criação em 1980, o menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés encanta gerações de leitores. Um menino brincalhão e bagunceiro, no fundo, igual a qualquer outra criança. Segundo o próprio Ziraldo, talvez o sucesso do Menino Maluquinho se explique exatamente por isso. Ele é um menino especialmente comum. Ziraldo é muitos em um só: cartunista, desenhista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Na literatura infantil, a grande marca da sua carreira foi O Menino Maluquinho. Em entrevista dentro da história, o autor conta sobre a sua carreira, a criação do personagem e as novidades que chegam junto com a comemoração dos 40 anos do personagem. Então, dentro da história, faz a primeira pergunta: como foi a sua infância em Caratinga, Minas Gerais? No que o Ziraldo responde: eu nasci em uma cidade do interior de Minas Gerais. Não tinha televisão, eu mal tinha conhecimento do mundo, a não ser através das histórias em quadrinhos. Eu lia muito mais quadrinhos do que livros da infância. Meus amigos não eram exatamente a rapaziada do sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus amigos eram o Batman, o Super-Homem, o Capitão América. Esse pessoal é que povoou a minha vida. Mais uma perguntinha: por que escolheu escrever livros infantis? E o Ziraldo então responde: foi por causa desses heróis que eu comecei a fazer história em quadrinhos por minha conta. Meus primeiros personagens não eram heróis, eram astronautas, enquanto meus amigos estavam brincando com os brinquedos tradicionais, eu estava vivendo no espaço. Foi assim que tudo começou. E a próxima pergunta é a seguinte: o livro O Menino Maluquinho, lançado em 1980, se tornou seu maior sucesso editorial. O que faz esse personagem continuar gerando identificação nas crianças, mesmo após 40 anos de sua criação? E o Ziraldo então responde: esse ano o Menino Maluquinho completa 40 anos. Quando lancei o livro, eu não tinha a menor ideia de que ele teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Menino Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. E a pergunta próxima é a seguinte: se você pudesse virar personagem e viver a história de qualquer livro no mundo, qual escolheria? O Ziraldo responde: se pudesse virar um personagem, eu seria o Robinson Crusoe. Fiquei muito encantado com esse personagem quando era menino. Então aqui olha que interessante, né? Esse depoimento, então, através da sua entrevista, do Ziraldo, dizendo, né, sobre as suas leituras enquanto era criança, né? Então, tudo isso contribuiu para a sua formação, né, pessoal e também profissional. Enquanto escritor, então, ele carregou muitas daquelas informações para criar também os seus personagens. Muito legal isso, né? Então, tudo que nós lemos hoje vai fazer a diferença num futuro muito próximo, certo? Bom, atividade de número 1. Observe então aqui o nosso trecho e responda: qual é o tema da entrevista? Já voltamos.
Legal, e aí? Você prestou atenção no trecho? Conseguiu fazer a identificação, então, do tema da entrevista? Espero que tenha anotado, mas vamos conferir se você acertou. Olha lá, então, o tema são exatamente os 40 anos, então, da criação deste livro chamado O Menino Maluquinho. E também possui informações e opiniões do autor Ziraldo, então, sobre a sua vida, a sua profissão. Então, ele vai prestando essas informações à medida que o entrevistador vai ali ou estimulando a responder, certo? Vamos refletir um pouquinho, né, sobre esse gênero chamado entrevista. Na entrevista ali, a estrutura ela é formada de que maneira? Né? Aliás, a maioria das entrevistas ela segue essas características. Qualquer entrevista ela pressupõe um tema. Então, tem que ser sobre a vida de alguém ou sobre um tema, por exemplo, esporte, violência, saúde, educação, né? Muito de acordo com o programa, o público-alvo, né? Então, nós podemos ter programas destinados aos jovens, aos idosos, uma determinada faixa etária, né? E cada uma vai ter os seus interesses. Que mais? A estrutura da entrevista ela vai compreender 3 momentos principais. A apresentação. O que é essa apresentação? É quando eu trago ali informações a respeito de quem será o entrevistado. Então, eu digo ali a profissão desta pessoa, talvez o porquê eu estou entrevistando ela, e depois começam a fase de perguntas e respostas, que é básico da entrevista, né? Perguntas e respostas, todas as entrevistas terão. E por fim, uma conclusão, né? Precisa ter esse momento conclusivo, de agradecimento, talvez, né? Pelo entrevistado ter se disponibilizado a prestar aquelas informações ali num determinado programa de TV, numa emissora de rádio, numa revista, num jornal, enfim, num podcast e assim por diante. Beleza? Então preste atenção sempre nesses detalhes da estrutura que fazem toda a diferença para termos aqui o gênero entrevista caracterizado. Aprofundando um pouquinho mais os nossos conhecimentos, né? Então essa entrevista ela pertence ao grupo dos textos informativos, marcada então pela oralidade, então a presença muito forte, tanto é que muitas dessas entrevistas ocorrem, né? De forma ao vivo, digamos assim, né? No momento, então, se pergunta e se responde ao mesmo tempo. Alguns momentos elas são gravadas e registradas por escrito. Depende do veículo, né, que ela é publicada. Temos ali, ó, a interação entre o entrevistador e o entrevistado, né, através do discurso direto. É importante numa entrevista que você mantenha exatamente aquelas palavras que foram ditas. Não pode haver corte ou edição, né, porque pode prejudicar ali na relação de opinião, né, expressa por aquela pessoa. Se eu corto, se eu omito um trecho, eu posso estar ali cometendo um crime também, né, e prejudicando aquela pessoa. Que mais? Né? Esses gêneros aqui, né, principalmente circulam em jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Através das entrevistas, nós temos a difusão de conhecimento e formação de opinião. As pessoas vão formar a sua opinião a partir das suas leituras, né? Então, se você, por exemplo, acompanha um especialista em saúde, você tende a acreditar naquele especialista, porque ele tem informação, tem estudos naquela área e ele passa uma confiança, uma credibilidade naquilo que é dito, certo? Vamos lá. Em uma entrevista nós vamos ter esses 2 momentos importantes, né? O fato e a opinião. Então eles estão relacionados. Fatos são aquelas informações que são confiáveis, realmente aconteceram, são uma verdade, né? Comprovado. Já a opinião é uma visão muito particular de cada um acerca de um fato, né? Reflete um juízo de valor e uma interpretação própria de cada pessoa. Como foi mencionado anteriormente, você pode ter uma opinião, seu colega pode ter outro, seu professor ou professora podem ter outra, né? A opinião ela pode apresentar diferenças e divergências, né? Cada um pode ter um ponto de vista, beleza?
Agora chegamos à atividade de número 2. Leia os 2 trechos e responda. Nos trechos acima, nós temos a presença de fatos ou opiniões. Faça a sua justificativa e já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu fazer a diferenciação do que é fato e do que é opinião? Qual dos 2 trechos era o fato? E qual deles era a opinião? Vamos ver se você acertou aí. Então, perceba comigo aqui, né? Que no trecho 1 nós temos a presença de fato, pois apresenta acontecimentos que realmente aconteceram, sendo uma verdade algo que foi comprovado. Enquanto no trecho 2, nós visualizamos uma opinião, pois o verbo acreditar poderia ser substituído por penso que, acho, na minha opinião. E, portanto, aqui nós temos clara, né, a confirmação que não se trata de um fato, mas sim de uma opinião. Então, temos que perceber pelas palavrinhas, né, se aquilo ali é um pensamento próprio de alguém ou se é algo comprovado. Atividade número 3 para você. Acompanhe aqui as informações do trecho e responda. No trecho acima aparece uma série de informações sobre o autor Ziraldo. Em que isso contribui para o conteúdo da entrevista? Já voltamos.
Certo? E aí, conseguiu descobrir a informação? Vamos ver se está correta? As informações aqui apresentadas, elas contribuem para a qualidade da entrevista, pois com a maior riqueza de detalhes possíveis, faz com que o leitor tenha uma visão ampla a respeito de todo o conteúdo apresentado. É muito importante isso, que ao ler algo nós possamos confiar e acreditar, certo? Agora aqui uma sugestão para você fazer aí na sua casa ou na sua escola, se tiver acesso aí ao laboratório de informática, teste os seus conhecimentos sobre fato e opinião de um modo divertido. Ao clicar na imagem do material, você será direcionado então para fazer um jogo, descobrindo o que é fato, o que é opinião. Olha o exemplo, o livro que li é bem divertido. Esta frase aqui se parece com um fato ou uma opinião? Aqui nós teríamos como resposta uma opinião, porque a pessoa achou aquele livro divertido, certo? E então participe dessa possibilidade, jogue e conheça um pouquinho melhor essa diferença de fato e opinião, certo? O que nós fizemos durante a nossa aula? Fizemos a leitura de uma entrevista, identificamos informações explícitas e fizemos a distinção do que é fato e do que é opinião. Então, agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima.